Então tá, Vitor, Ah, esse conteúdo é o mesmo conteúdo que nós vimos, né? É que na verdade eu dei uma acelerada porque tinha que ver as propriedades, e eu já expliquei a propriedade naquele último vídeo. Eu montei um material aqui para reforçar isso, tá? ok. Não é conteúdo novo, é só para realmente reforçar. E aí as dúvidas que você tiver, você já vai falando que a gente já vai fazendo, tá? Beleza. Então, só recordando para deixar gravado para todos os colegas lembrarem, nós estamos falando sobre integrais definidas e, propriamente dito, estamos falando sobre aplicações de cálculo de área. E para fazer cálculo de áreas precisa de algumas propriedades, né? Então, eu peguei, montei essa figura aqui, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho para você para ver, né? Tá bom aí o tamanho, Vitor? Tá pequeno? Deixa eu só ver aqui, porque eu fiz a modificação aqui. Tá, Calma aí. Ah, tá. Não, tá bom. Dá pra ver. tá bom, né? Uhum. Então, qual que era o objetivo? Então, vamos lembrar novamente o que é que a gente está falando, né? O que é uma integral definida? Uma integral definida é aquela integral que ela tem aonde começar e aonde terminar. A diferença é que ela não vai apresentar aquela constante de integração. O que ela vai apresentar? Ela vai apresentar agora um valor numérico. E esse valor numérico pode representar uma área, pode representar um volume, pode representar um comprimento, e assim sucessivamente. E tem uma aplicação prática, tá? Então, Certo. o que é uma integral definida, já está a definição dela aqui, ó. Quando eu digo que eu tenho uma integral definida, começando em um ponto A e terminando em um ponto B de uma determinada função, eu estou fazendo, na verdade, um cálculo de limite. Então, é o limite aonde eu vou ter aqui a máxima quantidade possível desse elementozinho aqui que a gente chama ele de ΔX, que é a variação da base lá no meu eixo X. É justamente isso daqui, ó, né? Uhum. A distância que eu vou ter entre dois pontos. Aqui é o meu ΔX1, aqui eu tenho o meu ΔX2 e assim sucessivamente. Só que a diferença agora é que eu quero que esses ΔX, essas bases, sejam tão pequenas que estejam tendendo a zero. Por que isso? Porque eu vou substituir o cálculo da integral por somas sucessivas de retângulos. Então, se eu observar esse primeiro retângulo aqui que começa de 1 até 2, por exemplo, eu identifico que a área do retângulo não é exatamente a mesma área que está abaixo da curva aqui, ó. Então, como é que eu consigo diminuir esse erro? Esse erro é essa quantidade aqui que ou passou, né, acima da curva, ou ele está abaixo da curva, que também seria um erro, né? Como que eu consigo diminuir esse erro? Eu consigo diminuir esse erro se essa base do retângulo for bem pequenininha. Em vez de fazer um retângulo com base 1, se eu fizesse retângulos aqui com base 0,1, eu teria aqui, por exemplo, 10 retângulos. E cada um deles, deixa eu voltar nesse último aqui, e cada um deles passaria a ter um erro bem menor. E aí, automaticamente, a soma sucessiva desses retângulos aqui ficaria muito parecida com a soma sucessiva da minha integral. Né? Tudo bem Entendi. aí? Sim? De Então, boa? beleza. Né? Então, montei aqui alguns exemplos, vou fazer só um aqui para a gente só lembrar mesmo como é que faz isso e deixar os outros propostos lá na plataforma para quem quiser fazer. Né? Então, vou fazer esse mais básico aqui. Ó. Se eu quero integral de 0 até 1, eu faço a integral normal, então a integral de 0 até 1 da função x mais 1 vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 mais x, só que agora eu não tenho mais integral, a constante de integração. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o limite integrador. Nesse caso, a minha integral está começando em 0 e está terminando em 1. Então, ela é definida de 0 até 1. Para resolver isso, o que você faz? Você substitui nesse resultado da integral o limite superior. Então, ele era x ao quadrado dividido por 2 mais x. Se eu substituir o 1, então vai ficar 1 ao quadrado dividido por 2 mais 1. Isso daqui menos a substituição do limite inferior,
que vai ser, então, 0 ao quadrado dividido por 2, mais 0. Nesse primeiro caso aqui, eu sei que qualquer operação feita com 0 aqui vai me dar 0, então eu só teria que fazer a segunda, né? Meio, né? 1 ao quadrado ele vai dar 1, então dividido por 2 me dá meio, mais 1, o resultado seria igual a 1 mais meio, que vai me dar 3 meios. Opa, 3 meios. Se for área, eu vou colocar aqui unidades de área, metros quadrados, quilômetro quadrado, assim sucessivamente. Se for volume, eu vou colocar unidades de volume, litros, metros cúbicos e assim sucessivamente. Se for comprimento, eu vou colocar unidade de comprimento, centímetro, milímetro, metro, quilômetro e assim sucessivamente, né? Eu acho que essa é a base, né? Isso aí. Essa é a base, bem tranquila, né? E aí o que acontecia? A gente precisava de algumas propriedades. Então vamos lá para a segunda página, onde a gente vai ver quais são essas propriedades que a gente pode estar utilizando. A primeira propriedade que eu vou utilizar, ela é específica para cálculo de área, né? Ela é específica para cálculo de área. Toda vez que eu tiver uma integral definida de A até B de uma função qualquer, o resultado sempre tem que ser maior ou igual a 0. Em outras palavras, se eu estiver calculando a área, não tem como dar área negativa, né? Isso aplica-se também a volume, né? Então, eu vou precisar transformar essa integral de tal forma que ela me dê um resultado positivo. Então, essa é a minha propriedade número 1. A propriedade número 2 diz o seguinte: se por acaso você tiver um intervalo que começa em um ponto A, e esse intervalo termina em um ponto B, e se no meio aqui você tiver um ponto C, você pode simplesmente fazer isso daqui, ó. A integral definida de A até B, da função que eu estiver utilizando, ela pode ser dividida em duas. Ela pode ser uma integral de A até C, da mesma função, né? Mais uma integral de C até B, da mesma função. Quer dizer, eu posso quebrar a minha integral definida em duas, desde que eu tenha dentro dela um intervalo contínuo, né? Então, eu posso fazer a integral aqui de A até C primeiro, e depois eu faço a integral aqui de C até B. E somo os resultados. Esses resultados vão me dar o valor da minha integral ali. Certo? Beleza, entendi. Outra coisinha, é a nossa propriedade número 3, que é muito importante também. Se eu tiver uma integral de A até B de uma determinada função qualquer, ela vai ficar negativa se eu mudar os intervalos de integração. Então, nesse caso aqui, se ela está de A até B, ela passa a ser negativa de B até A. Isso daqui é uma estratégia para quando eu vou ter uma integral do tipo negativa, e eu não quero que o resultado seja negativo, então eu mudo o intervalo de integração, automaticamente ela passa a ser positiva e eu consigo resolver o meu problema, né? Só uma dúvida, desculpe incomodar. Mas assim, se por acaso eu calcular uma área e ela é negativa, e eu inverter os limites, ela se torna positiva? Se torna positiva, exatamente. Ah, tá. O objetivo é justamente isso, porque eu não posso ter área negativa de forma alguma, tá? Beleza. Eu coloquei aqui 3 exemplos para poder exemplificar isso daí, e um deles vai falar justamente isso que você está falando, tá, Vitor? Ok. Ó, então, o primeiro aqui já está resolvido, mas eu posso tirar as dúvidas aqui, se tenha também. Ó. Então, vamos ler aqui. Ó. Calcule a área da região plana. Ela é delimitada por uma curva, uma equação de segundo grau aqui, ó, né? Y igual a x ao quadrado mais 1. Então, essas curvas, elas podem ser apresentadas tanto em relação ao eixo x, quanto em relação ao eixo y. Nesse caso aqui, eu sei que ela é em relação ao eixo x, né? Que é a nossa parábola normal. Se por acaso essa minha curva fosse escrita desse jeito aqui, ó, x igual a y ao quadrado mais 1, ela também seria uma parábola, mas seria uma parábola em relação ao eixo y, né? Tudo bem até aí, Vitor? Sim, entendi. Tranquilo?
Nesse caso aqui, especificamente, eu disse quais são os limites. Eu quero que o limite dessa área aqui, né, calcular a área dessa região, comece em -1 e termine em +1. Então, eu estou dizendo, ó, eu estou pedindo para começar no ponto -1 e estou pedindo para terminar no ponto +1, e a região que tiver abaixo da curva até o eixo é a que eu quero calcular, né? Então, para isso, eu vou ter que fazer a integral definida de -1 até 1 da função. Quem que é a função? x² mais 1 dx, tá? Então, é isso que a gente vai montar. E essa integral aqui vai me dar uma área. Por que que ela vai me dar uma área? Porque a região que foi apresentada aqui no esboço está totalmente acima do eixo X. Foi justamente aquela pergunta que você fez, né? Se por acaso tivesse uma área negativa abaixo do eixo X ali, né? Eu ia empregar aquela propriedade número 3 para transformá-la em positiva. Então, nesse caso que não precisa, porque a região já está acima do eixo X. Acima, né? Eu não preciso fazer nada. Só resolver a integral, tá? Então, tá aqui, ó. Então, qual que é a integral de x² mais 1? Vai me dar x³ mais x, né? Dentro do intervalo de integração que vai de -1 até 1. Então, você vai substituir nessa integral aqui, o resultado dessa integral, o limite superior. Então, é x³ mais 1. Então, vai ficar 1⁵, né, dividido por 3 mais 1, menos o limite inferior, que era -1. Então, o limite inferior vai ficar -1⁵ sobre 3, somado com -1. Né? Resolve ali as operações básicas. Eu fiz aqui, no caso, o MMC, o mínimo múltiplo comum. Né? O resultado que me deu vai ser 8/3. Ou seja, 2,66666 unidades de área. Tá? Beleza. Beleza? Tranquilo? Né? Tranquilo, de boa. Vamos ver um segundo exemplo aqui, que é bem tranquilo também. Tá? Olha só. Nesse caso aqui, ele está dizendo para mim que é para calcular a área da região delimitada pela função, ali, pela curva, né? Y igual a raiz quadrada de x, até a reta aonde x é igual a 2. Até essa reta aqui, ó, aonde x é igual a 2. Tá vendo? Então, eu tenho que calcular essa região, que está acima do eixo também, ó. Aonde que começa a minha curva? Hein, Vitor? Me ajuda aí. Ela vai começar ali um pouquinho acima do zero, né? Na verdade, no zero, né? Pode ter raiz quadrada de zero aqui? Existe raiz? Né? Pode. Não existe quem? Valores negativos, né? Envolvido nos complexos, mas no real... nos reais não teria jeito, né? Tem. Então, Isso. é uma integral que vai começar no ponto 0 e vai terminar no ponto 2. Então, você vai fazer a integral. Entendi. Variando de 0 a 2 da raiz quadrada de x dx. Para poder resolver essa integral, a gente usa a regra da potência. Então, eu vou escrever a raiz em forma de potência, né? Então, vai ficar lá, ó, integral variando de 0 até 2 de x elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de x, né? Isso. E aí, eu vou resolver essa integral. Para resolver a integral de x elevado a meio, seria x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, dentro do limite de integração, que é de 0 até 2. E eu sei que meio mais 1 me dá 3 meios, né? Então, você teria lá x elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, que é o resultado que eu apresento aqui. Ó. Tá vendo? Né? X elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Aí, você vai substituir o limite superior. Quem que é o limite superior? É o número 2. Então, vai ficar 2 elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, menos o limite inferior, que é 0. Então, é 0 elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Esse segundo elemento aqui vai me dar 0, não tem que fazer, né? Então,
Então, eu só vou fazer ali, no caso, 2 elevado a 3 meios. Então, vamos lembrar que 2 elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, ou seja, raiz quadrada de 8, né? Divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico invertido, o inverso da segunda, né? Então, se era 3 meios, aqui vai ficar, na verdade, 2 terços. Então, isso daqui vai ter que ser multiplicado por 2 terços. Então, o resultado que eu vou ter vai ser 2 terços da raiz quadrada de 8, né? Esse daqui, eu vou colocar lá unidades de área, que vai ser o resultado da nossa integral. Já está resolvido aqui também, só para poder confirmar. Tudo bem, Vitor? Como que está aí? Não, beleza. Pelo que eu percebi, toda vez que você tiver um intervalo que vai ter um zero, né? Ele vai meio que cancelar, né? Dependendo da função, né? Isso. Porque se fosse, por Exato. exemplo, a função de cosseno, o zero não Aí já não tem tela, como, né? É isso. Aí Vamos beleza. lá para mais um exemplo aqui, então. Olha lá a situação que você estava falando, olha. Entendi. Ó, Parte de baixo, né? parte de baixo. Calcule a área da região delimitada pela função x ao quadrado mais x menos 2 entre as retas x igual a zero. Então, tem que começar aqui, ó, né? Com x igual a zero. E tem que terminar onde? Até x igual a 2. Então, por isso que é interessante eu fazer o esboço da figura, da região. Por quê? Porque essa funçãozinha aqui, ela tem raiz, ó, e ela está passando exatamente em cima da raiz, que é igual a 1, né? Então, sim. eu preciso fazer isso. Aí você pode perguntar para mim, professor, como é que eu consigo descobrir isso? Simples, vamos lá. Ó, então, a nossa função era x ao quadrado mais x menos 2. Para que eu consiga descobrir quem é a raiz, basta eu igualar essa função a zero. Então, se eu escrever aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 2 igualar a zero, eu vou tentar descobrir quais são as raízes dessa equação de segundo grau aqui. Ó. Então, eu vou calcular o delta, né? Então, vai ser b, nesse caso aqui é o nosso valor 1, né? b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que também é 1, vezes o valor de c, que é menos 2. Então, meu valor de delta vai ser igual a 1, menos aqui com menos aqui vai ficar mais 8. Meu valor de delta é igual a 9. Então, meu valor de x pela fórmula de Bhaskara fica menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 3, dividido por 2. Ó. Então, eu vou ter duas raízes, né? O x1 e o x2. O x1 eu vou subtrair. Então, vai ficar menos 1 com menos 3, ou seja, menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. E o x2 eu vou somar. Menos 1 mais 3 me dá 2. Dividido por 2 é igual a 1. Então, ele está me dizendo que essa função, esta parábola de concavidade voltada para cima, passa em cima do eixo x em duas posições. Quais são as duas posições? No menos 2 e no 1. Né? Como eu estou pedindo para calcular a integral entre 0 e 2, olha lá o que acontece. O 0, ele vai ter sinal negativo na minha função. E o 2, como ele está acima, ele vai ter sinal positivo. Então, toda essa região que está entre 0 e 1 aqui, ó, tem sinal negativo. E toda essa região que está entre 1 e 2 aqui, tem sinal positivo. Então, eu não vou poder calcular a área negativa. Né? Não tem como, né? Não tem como fazer isso. Então, o que a gente faz? Eu vou resolver a integral variando de 0 a 2. Só que essa integral variando de 0 a 2 de x ao quadrado mais x menos 2 dx, eu vou usar aquela propriedade número 2 e transformar em duas partes. Primeiro, fazendo de 0 a 1,
de x ao quadrado mais x menos 2 dx, e depois fazendo de 1 até 2 de x ao quadrado mais x menos 2 dx. Pronto. Então, aqui, para isso que serve aquela propriedade número 2. Eu dividi a minha integral em duas partes. Porém, eu sei que essa primeira aqui, ela vai ter uma área negativa. Essa primeira aqui vai ter uma área negativa. Então, o que eu vou fazer para que ela não tenha uma área negativa? Ó, até coloquei o sinal de menos aqui na frente. Ó, né? Por que eu não quero que ela tenha uma área negativa? Porque eu estou calculando área, né? A área não pode ser negativa. Exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o intervalo de integração. Ó. O professor, pode falar. Se por acaso você aplicasse o módulo no resultado final, daria certo também? Também, daria certo também, tranquilamente, tá? Entendi, beleza. Então, eu vou aplicar a propriedade número 3, invertendo o intervalo de integração. Ó. Então, de 0 a 1 era integral, agora ficou de 1 a 0, tá vendo? Ó? E o sinal aqui na frente passa a ser positivo. Entendi. Mas aplicando o módulo também fica muito bom, tá? É que tem algumas funções que para usar módulo é complicado, principalmente as trigonométricas, entendeu? Isso, verdade mesmo. Mas pode usar essa propriedade aqui, o módulo, tanto faz, tá bom? Ok. Então, resolvemos a integral. Qual que é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. A integral de x X ao quadrado sobre 2. E a integral de 2, menos 2, né? Menos 2x. Isso. Variando de 0 a 1, a mesma coisa para outra aqui, que são iguaizinhas as funções, não mudou nada. Só que muda o intervalo de integração, que agora vai ser de 1 até 2. Ó, tá? Então, nessa primeira aqui, eu vou substituir o limite superior. Quem que é o limite superior? É o 0. Tá vendo? Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3, mais 0 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 0. Menos o limite inferior, que é 1. Então, ficou 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 1. Vou fazer a mesma coisa na outra lá. O limite superior é 2. Então, fica aqui 2 ao cubo sobre 3. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2. Menos o limite inferior, que é 1. Então, é 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 1. Pronto. Da agora em diante é matemática básica, né? Então, na primeira aqui, o resultado geral dessa integral aqui eu sei que vai me dar 0. A segunda que eu já fiz o MMC aqui entre 2 e 3 ficou 6, né? Então ficou 6 dividido por 3, que vai me dar 2, vezes 1 ficaria 2. 6 dividido por 2 me dá 3, vezes 1 me dá 3. E 6 dividido por 1 aqui, que aqui não tem nada, é 1, né? Vai ficar 6, vezes 2 me dá 12. Ó. Entendeu? Entendi. Beleza? Então, beleza. Fiz isso para todos os demais lá e o resultado que nós encontramos foi 18 sobre 8, que simplificado me dá 9/4 unidades de área. Tá? Então, é basicamente isso mesmo, Vitor. Agora é a gente pegar, treinar, fazer bastante exercício, né? Para poder ficar craque nisso, tá? Isso aí é quase fazendo exercício, né? Vai aparecendo as dúvidas, né? Sim. Eu já tinha colocado uma lista lá também na plataforma, você viu? Assim, eu vi lá. Eu cheguei a resolver um pouco delas lá. Não resolvi tudo, porque estou meio corrido, mas eu consegui resolver sim. Então, tá. Tem alguma dúvida específica, Vitor? Sobre esse conteúdo, não. Tá bem, Então, de né? boa. Então, tranquilo. Então é isso. Nossa aula hoje era só para poder fazer uma revisãozinha mesmo, tá? Eu já vou marcar a terceira avaliação, e a terceira avaliação vai cair isso, tá? Ah, não, beleza. Tá. Então, eu acho que daqui uns 15 dias eu já vou marcar a terceira avaliação. 10, beleza. 15 dias, tá bom? Só uma curiosidade aqui. Nessa equação de segundo grau, se por acaso, assim, não sei no seu exercício, mas em outros futuros, se por acaso cair um delta negativo e envolver números complexos, como é que eu resolveria essa integral? Teria como ou seria outra forma? Tranquilamente. Sabe o que significa o delta negativo?
significa que essa função não vai estar passando em cima do eixo X. Não vai ter raiz, né? Não vai ter raiz. Então, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo lá. Então, aqui está o nosso eixo e eu quero fazer a integral lá, começando no ponto 0 e indo no ponto 2. Se ela tiver um delta negativo, a sua função vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ela não vai tocar o eixo X. Então, vai ser bom porque todo mundo aqui está acima do eixo, tá vendo? Ó? Sim. Toda a região vai estar acima do eixo, né? Se ela tiver um delta igual a 0, a sua função vai fazer isso daqui, ó. Ela vai tocar somente um único ponto no eixo. Desse ponto aqui, o x1 é igual ao x2. Então, neste caso aqui especificamente, não vai mudar nada também, porque eu não vou ter nada negativo. Eu só tenho que estar preocupado agora quando o delta é positivo. Porque se o delta é positivo, olha o que ela vai fazer. Ela vai fazer isso, ó. Né? Então, aí você vai ter regiões positivas e vai ter regiões negativas. Aí que você precisa calcular a raiz. Mas nesse caso, obrigatoriamente o delta é positivo, então sempre vai ter raiz. Entendi. Tá? Você não vai ter problemas com a questão da raiz complexa aqui de jeito nenhum, tá? Entendi. Faz sentido. Então tá, Vitor. Então é só isso mesmo por hoje, tá? Bem rapidinho, né? Eu vou terminar de fazer os exercícios, aí quando for sendo dúvida, eu vou te informando na plataforma. Beleza? Então tá bom, tá certo. Abraço para você, bons estudos, Vitor. Beleza, obrigado. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.